Olha só, o Igor Neves, que é da nossa equipe aqui, do Coluna do Fla, mandou uma pergunta aqui no chat, falou: o que você acharia de comandar a base do Flamengo, Marcelo? Cara, todo o trabalho dentro do Flamengo, para mim, é uma honra e seria uma coisa muito legal, assim. Só que a gente tem objetivos profissionais. Eu trabalhei na base do Flamengo em 2005, durante 8 meses, como assistente do Adílio, e foi muito legal. Mas dentro do meu plano de trabalho hoje, eu não me vejo trabalhando na base. Eu até tenho algumas passagens em algumas situações, por exemplo, eu trabalhei lá atrás em escolinhas, eu trabalhei com crianças e tal, mas hoje o meu objetivo é trabalhar na categoria mesmo profissional, com os profissionais e fazendo essa transição até da base com o profissional, mas não trabalhar especificamente na base, isso aí não passa como meu objetivo de carreira nesse momento. Já deu esse salto, claro, né, no currículo, já tem essa experiência, né, Marcelo? E agora, com essa chegada do Domenech Torrent, muita gente levantou a hipótese de o Marcelo fazer parte dessa comissão, né? A gente tem ouvido bastante, inclusive, a torcida, de forma geral, né? Você deve ter ouvido muito isso, né? Pedido, volta, Marcelo e tal. E uma das coisas, sabe, que a gente queria ouvir de você hoje à noite também, é que havia uma expectativa muito grande de você ter dado continuidade naquela chegada do Jorge Jesus e na saída do Jorge Jesus, como foi, de repente seria o cara até para assumir, né? E não sei qual a sua expectativa de ficar em definitivo, algo do tipo, mas, tipo, seria até um. Você acha que poderia ter sido produtivo você ter continuado esse tempo ao lado ali do Jorge Jesus durante toda essa etapa aí de um ano que ele passou aqui? Assim, o Jorge Jesus é um treinador que eu já estudava sobre o Jorge Jesus há algum tempo. Toda a escola portuguesa, a escola argentina, a espanhola, a gente procura sempre estudar esses profissionais. Então, o Jorge era um desses profissionais que a gente estudava. Carvalhal é outro que publica também alguns livros e tal, a gente estuda. Então, quando ele acenou com a possibilidade de voltar, de vir ao Brasil e principalmente de vir ao Flamengo, eu criei uma expectativa muito grande de poder conhecê-lo, né, e trabalhar próximo. Infelizmente, por questões diversas, a gente não conseguiu, mas para mim, estar perto de um treinador do nível do Jorge Jesus seria um prazer, uma honra e um aprendizado muito grande. O João e a Paula também, se quiserem trazer algum assunto para o Marcelo, uma coisa que eu ia perguntar para você também era sobre essa escolha do Domenech. Como é que você viu isso do Flamengo? A gente ouviu algumas críticas, teve comentaristas falando, mas ele era auxiliar lá do Guardiola, tal, não era treinador há muito tempo. Como é que você vê o preparo do Domi, como está sendo carinhosamente chamado, para assumir o Flamengo agora? Eu vou até falar um pouco por mim. Eu vejo o seguinte: o auxiliar técnico, ele é um treinador na função de auxiliar. Ele não deixa de ser treinador porque ele é auxiliar. Ele está na função de auxiliar, mas ele é um treinador. Então, eu, quando assumo como auxiliar permanente do clube, ou auxiliar do treinador, que eu trabalhei com o Joel há algum tempo, principalmente, o Andrade e tal, e isso aí você não deixa de ser treinador, só que você está na função de auxiliar. E a função do auxiliar é fazer com que a ideia do treinador dê certo. Não é você colocar as suas ideias. Essa é a diferença do auxiliar técnico, que é o treinador, para o treinador. O treinador ele coloca as suas ideias e a função do auxiliar é fazer com que as ideias do treinador deem certo. E aí, se houver um pouco mais de entrosamento e tiver um pouco mais de cumplicidade, você coloca uma situação ou outra para o treinador e aí vocês vão discutindo e, de acordo com a afinidade, as coisas vão evoluindo e vão progredindo em relação ao trabalho. Mas essa é a principal função do auxiliar, é ajudar o treinador. Então, o Domenech ele trabalhou como auxiliar do Guardiola há 10 anos. Queria eu trabalhar um ano que fosse com o Guardiola como auxiliar, e ele teve essa oportunidade de trabalhar 10 anos. Você imagina o quanto de conhecimento e conteúdo que ele agregou para a carreira dele e o quanto ele tem de experiência dele como treinador, não na função de treinador, na função de auxiliar, mas ele como treinador, como formação de treinador, o quanto ele tem de ideias para colocar em prática e o quanto ele aprendeu com o Guardiola, o quanto ele tem para agregar de valores e conteúdos para a equipe do Flamengo e para os jogadores do Flamengo. O Rafinha ainda falou que quando eles trabalharam juntos lá, ele que dava o treino, né? O Guardiola só ia corrigir e tal, ele deu essa declaração, corroborando isso que você está falando mesmo, né? Ele era, na prática, muitas vezes, o treinador ali do time, né? Isso acontece muito. Eu, quando trabalhei com o Joel, em vários momentos, pelo grau de afinidade que a gente tem e de confiança,
o treinador ele deixa o auxiliar bem à vontade, a gente consegue trabalhar com os jogadores e dar alguns treinamentos. Quando eu tive no Flamengo agora também em 2019, o Abel em vários momentos me deixava também muito à vontade para dar alguns tipos de treinamento. Isso é muito comum. Então, por isso que eu falo que o auxiliar ele é um treinador na função de auxiliar. Ele só não deixa ele não está dirigindo, não está com a responsabilidade à frente, mas ele é um treinador por formação, então eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema e eu vejo com muito bons olhos a chegada do Domenech ao Brasil e eu acho que tem tudo para dar muito certo. Marcelo, já te surgiram algumas curiosidades aqui, daqui a pouco o João e a Paula também ficam à vontade para fazer suas perguntas, seus comentários com o Marcelo. O Vicente Flávio perguntou primeiro, de onde veio o apelido Fera, para você esclarecer para a galera. O Thiago Larusso está perguntando o que você toma para não envelhecer, porque está todo ano a mesma cara, né, pelo que ele falou aqui. E aí depois eu vou fazer uma outra pergunta mais técnica aqui sobre a relação com o Jorge Jesus. Mas fala aí para a galera, curiosidade, Fera por quê? Fera, eu jogava categoria de base aqui no Rio, joguei Bangu, Bom Sucesso, São Cristóvão e jogava contra o Juan, contra o Reinaldo, Júlio César, aquele grupo 78, 79 do Flamengo. Então a gente se encontrava muito nos jogos contra, mas a gente não tinha rede social, não tinha nada, a gente se encontrava nos jogos e falava nos jogos. E aí, anos depois, eu parei de jogar e fui encontrar com os jogadores do Flamengo lá na Gávea. Juan, Reinaldo, Cássio. E aí eu tinha mais afinidade com o Juan e com o Reinaldo e tal. E o Cássio, que morava na minha rua. A gente se encontrava e aí, pô, ele dá um treino fera, pô, o treino dele é fera, pô, a gente só faz trabalho fera, pô, ele é fera e tal. E aí, os jogadores que não me conheciam, que não sabiam o meu nome, só me chamavam do Fera. Pô, é o Fera. Esse cara, então, é o Fera. É o cara que é o Fera, que dá o treino Fera, que é um cara que é legal, gente boa, Fera. E aí, ficou o apelido. Até tinha um jogador que não sabia nem o meu nome. E aí falou, Fera, eu quero te chamar para o aniversário do meu filho, mas não vou botar Fera no convite. Qual é o teu nome? Só falei, pô, Marcelo Salles. Ele, então vou botar Marcelo Salles no convite. Mas aí, posso continuar te chamando de Fera? Não. Aí ficou. O Juan, o Reinaldo e o Cássio foram os três que botaram o apelido, fixaram o apelido de Fera e pegou nesses 20 anos de Flamengo, de 20 anos de carreira, o apelido virou sobrenome. É o Marcelo Fera, é o Marcelo Fera. E alguns só me chamam de Fera mesmo. Os jogadores mesmo no dia a dia só me chamam de Fera. E respondendo o Thiago, você se cuida ainda como atleta tal? Ou, a gente vê às vezes ex-jogador que vira treinador, aí começa a engordar, o cara relaxa, fica enorme. Você, para manter essa aparência de jovem, o que faz? Eu tenho o meu hábito da minha peladinha, que eu não abro mão das segundas-feiras, jogar minha peladinha. E durante a semana, aquela corridinha básica, né? Você dá a corridinha ali, vai aqui, eu moro perto do calçadão aqui, dou minha corridinha ali, meus 30 minutinhos, e depois a gente vai cuidando da alimentação também. Isso é imprescindível, né? A pergunta, João, quer falar aí? Fala aí, liberou o áudio. Não, posso fazer uma? Por favor, fica à vontade. Não, sobre o Fera, eu queria saber, assim, ele falou que ele ainda estuda e gosta, eu queria saber se ele se vê pronto já para assumir um trabalho como treinador ou se ele ainda quer algum trabalho como auxiliar técnico. E quando que você tem essa percepção de que já está pronto? Por exemplo, o Domenech, ele trabalhou 11 anos com Guardiola e no fim do ano passado, em 2019, no fim do ano passado, ele decidiu assumir o New York. Como é esse processo de você assumir a responsabilidade? Não, agora eu quero ser independente, eu quero ter o meu próprio trabalho e ser o treinador. Então, pronto para trabalhar, eu acho que eu não vou estar nunca, porque a gente está sempre em evolução. Eu acho que a gente vai estar sempre num aprendizado, vai estar sempre agregando conhecimento. Então, falar assim, pô, você já sabe tudo, está pronto para chegar? Não, acho que a questão de aprendizado é contínua. A gente vai estar sempre aprendendo. Agora, pronto para começar um trabalho em uma equipe grande, gigante, eu acho que eu estou pronto, eu acho que eu já agreguei conhecimento para iniciar. Obviamente que a gente vai errar e acertar como todo mundo erra e acerta. As decisões que nós vamos tomar, algumas vão agradar, outras não. Mas eu acho que pronto para uma situação de trabalho, sim. Agora, a gente tem planos de carreira. Eu montei alguns planos de carreira. E dentro do meu plano de carreira, ele passa ainda por um tempo como auxiliar. Eu acho que eu preciso ainda um tempinho de auxiliar.
para alcançar os voos que eu pretendo na minha carreira. Por quê? A hora que eu tomar a decisão de assumir e não voltar mais a ser auxiliar, eu não quero dar esse passo atrás. Eu acho que as decisões têm que ser tomadas e você não pode mais pensar nelas. Então, é uma decisão que eu ainda tenho como alguns conceitos. Eu estou fazendo agora o curso da Argentina, que é um curso que agrega muito conteúdo e toma algum tempo. Então, esse curso, ele leva em torno de 31 meses. Já comecei, já estou fazendo. E aí sim, eu espero, quando eu me formar no curso, nesses próximos 30 meses, sei lá quantos meses ainda faltam, mas aí sim, dar o passo e não voltar mais. Então, por isso que quando eu recebi o convite em 2019 para retornar ao Flamengo, eu aceitei de pronto. Eu estava dirigindo as equipes, vinha dirigindo algumas equipes há alguns anos, menores, e aí aceitei o convite para sair dessa condição de treinador e voltar justamente para isso, para eu dar esse um passinho agora para trás como treinador e depois eu conseguir dar 4, 5 para frente e aí sim não voltar mais a ser auxiliar e aí só decolar como treinador.